Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em algumas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E eu quero lembrar para vocês também que semana que vem a gente começa o Halloween, que caso você não saiba, é uma semana inteira, de segunda a domingo, de vídeos. Vão ser 5 vídeos do Fita Amarela e 2 vídeos do Make Mitos e Lendas. Todos relacionados ao Halloween, seja contando uma história que aconteceu no Halloween ou alguma história mais sobrenatural. E lembrando que se vocês tiverem alguma sugestão pro canal, seja alguma sugestão de vídeo ou de qualquer outra coisa, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível pra vocês. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Cassie Jo Stoddard nasceu no dia 21 de dezembro de 1989 em Pocatello, em Idaho. E na época do crime ela tinha apenas 16 anos de idade e tinha um futuro brilhante à sua frente. Cassie tinha muitos amigos, era uma ótima aluna na Pocatello High School, sempre tirando as melhores notas e nunca se metia em nenhum problema. Ela era apaixonada por música e desenho e amava cuidar dos animais e cuidar da casa dos seus tios quando eles precisavam sair da cidade. Ela, juntamente com seus irmãos, moravam na casa de seus avós. Eu não consegui encontrar o porquê disso, porque, pelo que eu entendi, ela também tinha uma relação boa com seus pais. E um de seus irmãos a descreveu como cabeça dura e muito inteligente. Na época, Cassie estava namorando com um menino de sua escola chamado Matt Beckham, e eles estavam juntos há 5 meses. Pocatello era uma cidade composta basicamente por mormons e ficava localizada a sudeste de Idaho, onde a vida era simples e todo mundo se sentia muito seguro. Porém, isso acabou mudando em 2006. Brian Lee Draper nasceu no dia 21 de março de 1990 e após passar quase toda a sua infância em Utah, ele e sua família se mudaram para Pocatello. Ao ingressar na Pocatello High School, ele acabou conhecendo Tori Michael Adamczyk. E rapidamente eles se tornaram muito amigos porque eles tinham muitos interesses em comuns, incluindo filmes. E eles gostavam tanto de filmes que eles chegaram a criar alguns caseiros. Os dois tinham interesse particular pela franquia Pânico e Brian tinha um interesse ainda maior pelo massacre de Columbine e ele queria ser muito temido, como os meninos de Columbine foram, porque ele e Tori eram os excluídos do colégio. Claramente a gente pode ver que tem uma coisa muito errada nesse cenário. Brian tinha colocado na cabeça que queria fazer algo similar ao que aconteceu em Columbine, mas Tori queria fazer tipo uma reencenação de O Pânico. Os dois tinham ideias bem diferentes, mas tinham o mesmo desejo de causar dor, destruição e caos. E após discutirem sobre o assunto, a ideia de Tori acabou vencendo e eles iriam gravar tudo como um meio de fazer outro filme caseiro, só que dessa vez bem mais realístico. E logo antes do crime, eles passaram vários dias se filmando e documentando tudo o que faziam, especialmente as discussões sobre o que planejavam fazer. No final de agosto de 2006, Tori acabou ligando para um rapaz chamado Joey Lázaro, que era um garoto de 18 anos, e ele perguntou se Joey poderia comprar uma faca para eles, porque como eles eram menores de idade, eles não poderiam comprar. E de acordo com um aluno anônimo da Pocatello High School, Tori tinha uma coleção de facas. E então Tori e Joey foram para a loja de penhores e enquanto isso Brian foi retirar do caixa eletrônico $45. No final eles compraram 4 facas. No dia 22 de setembro de 2006, Cassie estava passando a noite na casa de seus tios, Ellison e Frankie Contreras, na residência de Whispering Cliffs para cuidar da casa e dos animais, enquanto os tios estavam fora da cidade em Bannock County. Cassie decidiu chamar seu namorado Matt para ficar com ela após pedir a permissão para seus tios, e mais tarde Matt acabou convidando Brian e Tori para assistirem Kill Bill, o que não deixou Cassie muito feliz, porque ela havia pedido permissão apenas para chamar Matt e mais ninguém. Os meninos chegaram na casa por volta das 18h30 e depois que passaram 2 horas lá, eles disseram a Cassie e a Matt que tinham combinado de irem ao cinema, então teriam que ir embora. Mas o que Cassie não sabia era que antes de irem embora, Brian destrancou a porta dos fundos para facilitar a entrada deles mais tarde.
Aproximadamente 15 minutos após os meninos saírem de Whispering Cliffs, a energia foi cortada. Matt então ligou para sua mãe para perguntar se ele poderia dormir com Cassie na casa de seus tios, já que ela estava com medo. Porém, a permissão foi negada, mas a mãe dele disse que Cassie poderia dormir na casa deles. Só que Cassie recusou porque ela tinha prometido aos seus tios que ela iria cuidar da casa e ela também estava sendo paga para isso, então ela não poderia simplesmente deixar a casa lá sozinha durante a noite. Depois de falar com sua mãe, Matt ligou para Brian e Tori para dizer que ele não dormiria na casa de Cassie caso os dois estivessem pensando em retornar para lá. De acordo com Matt, Aaron Sick estava sussurrando no telefone e afirmou que ele estava dentro do cinema. Ao descobrirem que Cassie estaria sozinha na casa, Brian e Tori aproveitaram a oportunidade para entrar. Inicialmente eles ficaram no porão e esperavam que ela descesse para tentar ligar o circuito de volta, mas ela não o fez, então eles decidiram subir. E para evitar que ela os reconhecesse, os dois colocaram a máscara. Ambos a esfaquearam várias vezes enquanto ela lutava desesperadamente por sua vida. Brian estava armado com uma arma do tipo adaga e Tori com uma faca de caça. Após o crime, eles fugiram da cena em um veículo onde se gravaram discutindo o que fizeram com a garota que uma vez chamaram de amiga. E na gravação dá para ouvir Brian dizendo: "Acabei de matar Cassie, acabamos de sair de sua casa, e isso não é uma piada." Tori, que parecia estar dirigindo o carro, disse: "Estou tremendo, eu a esfaqueei na garganta." E Brian continuou: "E eu vi o seu corpo sem vida simplesmente desaparecer. Cara, eu acabei de matar Cassie. Isso parecia que nem era real. Quer dizer, passou tão rápido." Os dois então dirigiram até o Black Rock Canyon e enterraram as evidências, que incluíam facas, máscaras, roupas, luvas e o vídeo. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's going to be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? 2 dias após o assassinato de Cassie Joe Stoddard, no dia 24 de setembro, seus tios voltaram para casa e a primeira coisa que eles repararam foi que a porta estava destrancada, o que era muito esquisito. E não demorou muito até que sua prima, de apenas 13 anos de idade, encontrasse seu corpo ensanguentado deitado na sala. E então, imediatamente após verem aquela cena de terror, os tios de Cassie ligaram para a polícia. O policial Hatch respondeu o chamado e após chegar na cena do crime, ele percebeu rapidamente que, além da enorme quantidade de sangue, o corpo estava coberto de lacerações profundas. E os paramédicos então confirmaram que ela realmente havia morrido. Ela havia sido esfaqueada 29 vezes, sendo de 9 a 12 fatais, o que aparentava ser um crime passional, fazendo com que Matt Beckham fosse o primeiro suspeito. Além também de não ter nenhum sinal de entrada forçada, ou seja, o assassino conhecia Cassie e conhecia a casa. No interrogatório de Matt, os detetives o acharam muito estranho, porque ele não demonstrava muita coisa, ele tinha acabado de perder a namorada e ele nem chorava, mas lembrando que cada pessoa reage ao luto de forma diferente. Os policiais então tentaram tirar alguma informação dele para ver se ele sabia de alguma coisa, e foi aí que os policiais descobriram que Tori e Brian também viram Cassie no dia do assassinato. Os detetives Thomas e Gant foram à casa de Aronsick para entrevistarem no mesmo dia, e seu pai, Sean Aronsick, estava presente. Essa entrevista foi a primeira de 2 entrevistas que os detetives conduziram com o menino. Durante o curso da primeira entrevista, Aronsick informou aos detetives que ele e Draper haviam ido à residência de Whispering Cliffs aproximadamente às 8h30 do dia 22 de setembro de 2006 para uma festa. Aronsick afirmou que quando ficou claro que não haveria festa, ele e Draper decidiram ir ver um filme em Pocatello. Quando os detetives o questionaram sobre o filme que eles supostamente tinham visto, ele não foi capaz de dizer qual era o filme, sobre o que o filme falava, ou até mesmo quais os atores participavam do filme. De acordo com o jovem, após o cinema, eles foram passar a noite em sua casa. A primeira entrevista com Draper não foi gravada e nesse momento ele ainda não estava sob custódia. Em sua segunda entrevista, que ocorreu no dia 26, seus pais estavam presentes, porém eles não participaram da entrevista.
Inicialmente, Brian sustentou a história de Tori que eles haviam ido ao cinema, mas após os policiais dizerem que eles não acreditavam naquilo, ele disse que eles haviam ido arrombar carros e depois foram ao cinema para encobrir isso. Novamente, os policiais falaram que não acreditavam naquela história, mas ele continuou insistindo que ele estava dizendo a verdade. Após a entrevista, um detetive foi à casa de Draper investigar o seu quarto para ver se ele encontrava alguma coisa. E lá eles encontraram uma bainha de faca que Draper disse que não pertencia a ele e que não sabia onde a faca estava, mas provavelmente deveria estar com um amigo. Sua terceira entrevista ocorreu no dia 27 de setembro e ele admitiu que ele e Tori haviam destrancado uma porta da residência de Whispering Cliffs para que pudessem voltar mais tarde para assustarem Cassie e Matt. E ele também afirmou que eles estavam usando máscaras, luvas, roupas pretas e estavam segurando algumas facas. Brian disse que depois que Matt foi embora, Tori entrou na casa e esfaqueou Cassie, e que inicialmente ele pensava que era brincadeira, e só depois que ele percebeu que Cassie realmente estava morrendo. Ele também negou ter tocado ou feito qualquer coisa com Cassie, e afirmou que mais cedo naquele dia ele tinha conversado com Tori e que ele o ameaçou caso ele contasse qualquer coisa para a polícia. Ainda no dia 27, antes da segunda entrevista de Tori, Brian conduziu os agentes a um esconderijo na área de Black Rock Canyon e as evidências encontradas pelas autoridades no local incluíram 2 facas em forma de adaga com bainhas, uma faca de cabo prateado e preto com lâmina lisa e não serrilhada, uma faca dobrável com lâmina prateada e cabo preto, que é semelhante a uma faca de sobrevivência, uma fita de vídeo caseiro de uma câmera Sony, uma caixa de fósforos, uma garrafa marrom de peróxido de hidrogênio derretida, papel de caderno parcialmente queimado, uma máscara multicolorida também parcialmente derretida, uma máscara vermelha e branca, um par de botas pretas, uma única luva preta, um par de luvas pretas de marca Puma, um par de luvas de látex azul, um par de luvas pretas da Athletic Works sem os dedos, uma camisa social preta da Calvin Klein e uma camisa preta da Haggar. E no dia 27, após a descoberta dessas evidências, os detetives conduziram Tori Adamczyk para sua segunda entrevista no departamento de polícia de Pocatello. Durante a entrevista, Tori disse que ele e Brian haviam chegado à residência de Whispering Cliffs por volta das 8h30, onde fizeram um tour pela casa e assistiram uma parte do filme Kill Bill Volume 2. E então, por volta das 10 horas, eles saíram da residência e foram arrombar alguns carros naquela área. Ele acrescentou também que durante esses arrombos ele telefonou para Matt e foi aí que ele descobriu que Matt estava indo embora e que sua mãe estava indo buscá-lo. Ainda nessa mesma entrevista, ele acrescentou que ele e Brian haviam ido para sua casa por volta das 11h30 e que permaneceram lá durante a noite inteira. Porém, o detetive Gansky informou que testemunhas o haviam visto em uma loja de conveniência chamada Common Sense. E Tori confirmou que eles haviam passado nessa loja, pois Draper queria comprar fósforos para acender seu cigarro. E também admitiu que eles tinham passado no Black Rock Canyon. No final da entrevista, os detetives contaram a Tori que eles haviam descoberto as evidências e o pressionaram a contar a verdade. Nesse momento, Tori pediu para falar com o advogado. Brian Draper foi preso e passou a noite de 27 a 28 de setembro na prisão do condado de Bannock. Pouco depois do meio-dia de quinta-feira, no dia 28, ele foi entrevistado novamente e continuou afirmando que apenas Adamczyk havia esfaqueado Cassie. Porém, após os detetives perguntarem se ele havia machucado Cassie para impedir que Tori se virasse contra ele, Brian assentiu. Ele então admitiu ter esfaqueado 4 vezes na perna e no peito. Draper e Adamczyk foram acusados de uma acusação de assassinato em primeiro grau e uma de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau. No dia 17 de abril de 2007, Draper foi considerado culpado. Adamczyk foi condenado no dia 8 de junho de 2007. Ambos os adolescentes receberam prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de 30 anos de prisão perpétua por conspiração. Ambos apelaram as sentenças e a condenação de Draper por conspiração foi anulada, mas a condenação por assassinato ainda está de pé. De acordo com o Idaho State Journal, seus advogados mais tarde entraram com recurso e pediram um novo julgamento,
pois alegaram que houveram 11 erros no caso, incluindo assistência ineficaz do advogado. Adam Sick também afirmou que sua sentença foi cruel e um castigo incomum. No entanto, apesar de seus esforços, a Suprema Corte de Idaho manteve as suas condenações por assassinato e eles permanecem em uma prisão de segurança máxima em Idaho. Após a morte de Cassie, cada membro de sua família afirmou ter tido um encontro inexplicável na casa. Fantasmas? A tia de Cassie, Allison, chegou a entrar em uma depressão e sua prima acabou tentando suicídio. E em entrevista, seus tios disseram que aquela casa já foi a casa dos sonhos deles, mas que agora não se passava de um pesadelo. E eles chegaram a tentar vender a casa, mas nunca receberam nenhuma oferta. Em 2010, a família Stoddard entrou com uma ação civil contra o Distrito Escolar de Idaho, alegando que a escola era negligente e que eles deveriam saber que Adam Sick e Draper eram uma ameaça para todos. Porém, tanto o Tribunal Civil quanto a Suprema Corte indeferiram no caso, dizendo que as ações dos assassinos não eram previsíveis. Porém, durante a minha pesquisa, eu vi que aparentemente eles gravavam tudo na escola, incluindo falando que iriam cometer um assassinato. Só que as pessoas não levavam a sério porque elas achavam que eles estavam gravando um filme. Em 2012, o caso de Cassie Joe Stoddard acabou voltando à tona após a Suprema Corte determinar que a sentença de prisão perpétua é inconstitucional para jovens delinquentes, mesmo no assassinato de Cassie. Portanto, essa decisão acabou deixando várias pessoas se perguntando se as sentenças de Brian e Tori deveriam ser anuladas ou reduzidas, o que não foram até hoje. Em 2013 foi lançado um documentário chamado Lost for Life, que é basicamente contando como é a vida na prisão e que ninguém com menos de 18 anos deveria receber a pena de prisão perpétua. O documentário ele fala de diversos casos e várias pessoas são entrevistadas, incluindo Brian e Tori. Enquanto Brian realmente parece estar arrependido do que ele fez e dizendo que ele vai estar em uma dívida pro resto da sua vida com a família Stoddard, Tori, por outro lado, até o dia de hoje não assume responsabilidade nenhuma pelo que ele fez. E durante toda a sua entrevista, seus pais o tratam como se ele fosse a vítima e não o contrário. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que semana que vem a gente começa o Halloween. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e de ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso. Até semana que vem.